Américo, quer complementar alguma resposta? Eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor Trevisan, que sempre nos ajuda muito. Posso, Muriel? Por favor. Muito bom. Professor, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo seu tempo neste sábado. Eu queria perguntar o seguinte: o senhor tocou muito bem nas possibilidades que o presidente Biden ainda tem. Além disso, ele também controla firmemente o Partido Democrata. Ele é o líder incontesto do partido, queiram ou não queiram. Mas tem uma situação que o senhor tocou. É preciso que os eleitores democratas, ou aqueles que tendem a ser democratas, de fato vão votar, que eles de fato se mobilizem e apareçam nas eleições, nas cabines de votação, como fizeram em 2020, quando eles achavam que era um grande risco a vitória do ex-presidente Donald Trump, então presidente na época. O ponto aqui é o seguinte: para conseguir fazer isso, o Biden vai ter essa energia, porque o que ele precisava mostrar é justamente isso. Ele precisava incendiar, vamos dizer assim, o eleitorado para que eles tivessem essa vontade de votar. Mas com essas gafes, com os derrapes que ele teve ali no debate, será que ele consegue fazer isso? Duas coisas. Tua pergunta é fundamental, Américo. Duas coisas. Primeira, tem tempo? Tem. Ele adiantou, ele tem 49 dias até a convenção e 160 até a eleição. Segundo, ele tem prática nisso, Américo? Ele tem, Américo. Ele tem 40 e tantos anos de janela, como nós dizíamos antigamente. Ele sabe muito bem como convencer, como falar com o americano médio, aquele americano médio que aparecia nos filmes de Hollywood dos anos 60 e 70, aquele lá, James Stewart, por exemplo. Fala com ele. E fala de um jeito que esse americano conhece e confia. Biden tem, e ele bate nesse ponto, falando para aqueles 14 milhões de eleitores democratas que já votaram nele, que são eleitores que vão escolher delegados. Eleitor que participa. Ele já conversou com eles, eles já confirmaram. 2, na eleição passada, Biden guardou os trunfos na manga para o último mês. Eu vou lembrar só de um. Lembra o anúncio que ele fez da reforma na polícia depois do caso George Floyd? Lembra disso? Ele fez esse anúncio há um mês antes da eleição. Mudou o eleitorado negro. Uma posição de Kamala Harris, por exemplo, muito forte, de uma posição... Eu estou especulando, atendendo tua pergunta. Uma posição forte de Kamala Harris num pronunciamento direto ao eleitorado negro vai mudar as coisas. Tem um outro ponto que eu acho essencial, vocês estavam mostrando há minutos. Se ele conseguir um passo adiante, que seja uma paz provisória no Oriente Médio, sempre o assunto internacional conduziu eleições americanas, sempre foi assim. Pensa Cuba nos anos 60 e aí por diante. Quando nós estamos olhando para isso, ele tem, para usar de novo uma expressão bastante nossa, Biden ainda tem muita bala na agulha para aparecer de outra forma, para aparecer de um presidente realizador. Tem tempo e experiência. E sabe o que eu acho? Que é o que está sendo mostrado? Provocado, ele vai ter essa energia que você está dizendo. É indiscutível que Biden tem experiência de provocação. Lembra da eleição passada, como ele virou o jogo na Carolina do Sul? Os outros candidatos estavam na frente, inclusive Bernie Sanders, inclusive a própria Kamala Harris. Lembra como ele virou o jogo? Quem é que diz que ele não sabe o que fazer? Quem é que diz que ele não está escondendo carta na manga? Vamos pensar no seguinte: Donald Trump acaba de declarar que ele acha a Kamala Harris um pouco mais fácil de derrotar do que derrotar Joe Biden. Eu acho que o Trump sabe do que está falando.